Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para não perder nenhum detalhe dessa história cheia de mistério e emoção. Noite após noite, a Armação dos Anjos se torna palco de acontecimentos cada vez mais intensos. No capítulo 40, parte 4 de Vamp, o clima de suspense domina todos os personagens. O Conde Vladimir Polansky continua exercendo sua influência sombria, atraindo vítimas para sua rede de sedução e poder. Sua presença é sentida em cada esquina, como se a cidade inteira respirasse sob a sua sombra. As ruas estreitas e sinuosas de Armação dos Anjos parecem mais escuras do que nunca, envolvidas por uma névoa densa que esconde segredos e perigos. Os moradores, antes tão alegres e despreocupados, agora caminham apressados, lançando olhares furtivos por cima dos ombros, como se temessem ser seguidos por algo que não podem ver, mas sentem na pele. No centro desse turbilhão de emoções e mistérios, encontramos Natasha, uma figura enigmática e fascinante. Ela enfrenta um dos momentos mais difíceis de sua jornada, dividida entre o amor que sente e a maldição que carrega. Seus olhos, outrora brilhantes e cheios de vida, agora refletem uma dor profunda e uma luta interna que parece não ter fim. Natasha se vê diante de escolhas que podem mudar para sempre o rumo da sua vida. Cada passo que dá é calculado, cada decisão pesa como chumbo em seus ombros. Sua luta é silenciosa, mas intensa, e a cada olhar revela a dor de quem deseja liberdade, mas é prisioneira do destino. As noites sem sono se acumulam, enquanto ela busca desesperadamente uma saída para o labirinto em que se encontra. Enquanto isso, a família Almeida, pilar da comunidade de Armação dos Anjos, também sente o peso dos segredos que cercam a cidade. O que antes era uma casa cheia de risos e conversas animadas, agora se tornou um campo minado de intrigas e desconfianças. A tensão cresce dentro da própria casa, ameaçando romper os laços que por tanto tempo mantiveram a família unida. Alguns membros da família Almeida começam a acreditar em forças sobrenaturais, sussurrando teorias sobre vampiros e criaturas da noite. Outros tentam resistir ao medo, agarrando-se à racionalidade como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira em meio à tempestade. Mas todos eles, querendo ou não, estão de alguma forma ligados ao mistério que ronda a cidade. As reuniões familiares, antes momentos de alegria e união, agora são permeadas por um silêncio pesado e olhares carregados de suspeita. Cada palavra é medida, cada gesto é analisado, como se todos estivessem à procura de pistas que pudessem revelar a verdade. Oculta por trás dos estranhos acontecimentos em Armação dos Anjos, nesta parte do capítulo, somos testemunhas de encontros inesperados que mudam o curso da história. Personagens que antes mal se conheciam são jogados em situações que os obrigam a confiar uns nos outros. Alianças improváveis se formam na calada da noite, unindo aqueles que, em tempos normais, jamais trocariam mais do que algumas palavras de cortesia. Verdades ocultas começam a emergir das sombras, como bolhas subindo à superfície de um lago escuro. Segredos guardados por gerações são revelados em sussurros urgentes, mudando para sempre a percepção que os personagens têm uns dos outros e de si mesmos. Cada revelação é como uma peça de um quebra-cabeça complexo, aos poucos formando uma imagem que poucos estão preparados para encarar. No centro de toda essa teia de intrigas e mistérios, encontramos o Conde Vladimir Polansky, uma figura tão fascinante quanto aterrorizante. Vlad, como é conhecido por aqueles que ousam se aproximar, se prepara para dar mais um passo em seus planos sombrios. Sua mente astuta trabalha incansavelmente, tecendo uma trama complexa que ameaça envolver toda a Armação dos Anjos. Os olhos penetrantes de Vlad parecem ver através das almas daqueles que cruzam seu caminho. Seu sorriso enigmático esconde segredos milenares, e cada movimento seu é calculado com a precisão de um predador prestes a dar o bote. Enquanto a cidade dorme, Vlad caminha pelas ruas desertas, seu manto negro se misturando às sombras, como se fosse parte delas. Aqueles que ousam enfrentar Vladimir começam a perceber que a batalha contra ele será muito mais difícil do que imaginavam. Cada tentativa de deter seus planos parece apenas fortalecê-lo,
como se ele se alimentasse do medo e da determinação de seus oponentes. A cada dia que passa, mais pessoas caem sob seu feitiço, atraídas por promessas de poder e imortalidade. A atmosfera em Armação dos Anjos é carregada, como se o próprio ar anunciasse um grande confronto. As nuvens pesadas que pairam sobre a cidade parecem prenunciar uma tempestade não apenas meteorológica, mas também emocional e sobrenatural. Os ventos uivam entre as casas, carregando sussurros e segredos, como se a própria natureza estivesse conspirando para revelar verdades há muito escondidas. E no silêncio da noite, quando até mesmo o mar parece conter sua fúria, fica claro que nada será como antes. O amor, o desejo e o medo caminham lado a lado pelas ruas de paralelepípedos, preparando o terreno para um choque inevitável entre o bem e o mal. Cada habitante de Armação dos Anjos sente, mesmo que inconscientemente, que está prestes a ser arrastado para o olho de um furacão sobrenatural. As relações entre os personagens se tornam mais complexas a cada minuto. Amizades de longa data são testadas até o limite, enquanto novos laços se formam nas circunstâncias mais improváveis. O amor floresce em meio ao caos, como flores delicadas brotando entre as rachaduras do asfalto. Mas esse amor é ameaçado constantemente pelas sombras que se estendem sobre a cidade, forçando os amantes a lutar não apenas por seus sentimentos, mas por suas próprias almas. Este é o tom da quarta parte do capítulo 40 de Vamp, um mergulho em emoções fortes, em segredos revelados e na ameaça crescente de Vladimir, que continua determinado a reinar sobre todos. Cada cena é carregada de tensão, cada diálogo esconde múltiplos significados. E cada olhar trocado entre os personagens conta uma história de medo, desejo e determinação. À medida que a noite avança em Armação dos Anjos, os destinos de todos os envolvidos nessa trama sobrenatural se entrelaçam cada vez mais. O Conde Vladimir Polansky, com sua presença magnética e aterrorizante, continua a tecer sua teia de influência, atraindo para si tanto aliados quanto inimigos. Sua sombra se estende sobre a cidade como um manto escuro, sufocando a luz e a esperança. Natasha, em sua luta interna, se torna o símbolo da resistência contra as forças das trevas. Sua jornada é um reflexo da batalha que se trava em cada coração em Armação dos Anjos. A luta entre o desejo de se render à escuridão e a determinação de manter acesa a chama da humanidade. Cada decisão que ela toma ecoa através da cidade, influenciando o destino de todos ao seu redor. A família Almeida, outrora um porto seguro de normalidade, agora se vê no epicentro de uma tempestade sobrenatural. As rachaduras em sua união se tornam mais profundas, ameaçando destruir laços que pareciam indestrutíveis. No entanto, é nessa adversidade que descobrem uma força que não sabiam possuir, unindo-se para enfrentar o desconhecido. À medida que a história se desenrola, fica claro que a Armação dos Anjos nunca mais será a mesma. Os segredos revelados e as alianças formadas nesta noite fatídica moldarão o futuro não apenas da cidade, mas possivelmente do mundo inteiro. O ar vibra com a energia de mudanças iminentes e cada personagem sente o peso do destino sobre seus ombros. O capítulo 40, parte 4 de Vamp, se encerra com a promessa de mais revelações, mais perigos e mais emoções intensas. Os leitores são deixados à beira de seus assentos, ansiosos para descobrir o que o próximo capítulo trará. Quem sucumbirá à influência de Vladimir? Quem encontrará a força para resistir? E qual será o destino final de Armação dos Anjos? A atmosfera é carregada, como se o ar anunciasse um grande confronto. E no silêncio da noite, fica claro que nada será como antes. O amor, o desejo e o medo caminham lado a lado, preparando o terreno para um choque inevitável entre o bem e o mal.